por que meu paciente não colabora com o processo terapêutico? Não fala nada, falta demais, não desenvolve, não troca. Por que isso acontece? Será que tem como a gente olhar para essa situação e identificar quais são os pontos que eu, como psicólogo, posso estar não enxergando, não vendo? Sobre o tema de hoje, que a gente fala sobre essa questão relacionada aos pacientes, existem duas questões aí, digamos, duas etapas que podem estar atrapalhando, uma mais aprofundada e uma mais superficial. Gente, essa questão do paciente que não se engaja, não entra no tratamento, não fala, a gente fica ali tentando falar alguma coisa com ele, tentando perguntar, e ele é sempre monossilábico, sim, não, né? Então não entra no processo. Tem uma questão primordial no início ali. Mas às vezes, gente, o início tá todo corretinho e a gente já está no nosso processo terapêutico lá com a pessoa, só que sem saber o processo terapêutico. Esse é o erro mais aprofundado. A gente está dentro de um processo e não sabe aplicar o processo, ou seja, não conhecer nossa própria abordagem, né? Então não saber quais são as intervenções dessa abordagem, quais são os princípios dessa abordagem, como começar a iniciar um processo dentro dessa abordagem, né? Isso acontece. Agora, antes disso acontecer, antes da pessoa estar no processo terapêutico, normalmente a pessoa já entra ali direto no processo, o psicólogo muitas vezes não sabe fazer com que essa pessoa entre no processo. Porque, independentemente do tipo de demanda que você está atendendo, porque a gente não atende a demanda, a gente atende o indivíduo diante dessa demanda, como esse indivíduo se desenvolve para resolver essa demanda, né? Quais são as limitações desse indivíduo psíquicas diante dessa demanda, a gente atende assim. A gente precisa também conhecer a demanda. A gente precisa também conhecer as questões externas dessa demanda. A gente precisa conhecer as possibilidades que esse indivíduo tem de se tratar de forma global, né? De se tratar de forma inteira, não só psíquica. Porque às vezes tem demanda, gente, ou a maioria das demandas, ou praticamente todas as demandas que o paciente está desenvolvendo, tem um fator multifatorial, né? Então, às vezes, tem um fator físico que faz com que essa pessoa dificulte muito a entrada no processo terapêutico, dificulta demais com que ela entre no processo terapêutico. Ela nem se concentra, ela não quer, ela só tá focada nessa dor. Eu sempre dou um exemplo que às vezes a gente tá ali, quando a gente bate um dedinho, sabe quando a gente bate um dedinho assim na quina da mesa? Aí a gente paralisa tudo. Aí as pessoas ficam até querendo perguntar o que foi, o que aconteceu. E a gente ali com aquela dor de bater o dedinho. Esse exemplo aqui, gente, acho que todo mundo já aconteceu isso aí, de bater o dedinho, né? E aí a gente fica com uma dor e a gente não consegue se concentrar mais em nada. Tudo aquilo que a gente às vezes tá rindo, tá brincando, aconteceu aquilo, acabou. A gente não consegue mais olhar pra nada, se concentrar. As pessoas ficam falando com a gente, dá até irritação, até que aquela dor vai embora. Então é um exemplo de que dor, ela pode estar num foco, né? Foco de atenção, que a pessoa não consegue se concentrar em outras coisas, né? E a dor física, ela pode ocasionar isso também. A dor emocional também, mas a dor física também, né? Tanto a dor emocional dificulta a pessoa se tratar, querer se desenvolver, se autocuidar fisicamente, mas também a dor física pode estar tão aguda a ponto da pessoa não conseguir se desenvolver emocionalmente, né? Existe uma hierarquia aí de necessidades que a gente precisa resolver. E quem faz isso é o profissional da área da saúde, né? Então, nós precisamos fazer isso. Então, não existe um paciente entrar num processo sem que várias etapas desse sofrimento dele, mais superficiais, não estejam minimamente organizados e esclarecidos e até, digamos, direcionado para que essa pessoa tenha a possibilidade de falar assim, eu sei agora o que está acontecendo, não sei que dor é essa. É assim que acontece com nossos pacientes também. Às vezes eles estão com uma dor, né? E essa dor pode ser fisiológica. Eu vou dar um exemplo aqui no caso da depressão. A depressão é um transtorno multifatorial, né? Como a gente viu lá. Então tá ali, né? Cercada de tanto questões relacionadas à culpa, relacionado à falta de interesse, humor rebaixado, né? São questões muitas vezes psíquicas, mas tem questões aí bioquímicas também. Mas tem questões relacionadas à fadiga crônica, né? Fadiga, gente, é um esgotamento muscular, né? A pessoa não consegue fazer nada, é quase como se a pessoa perdesse o vício da vida, sabe? A gente vê ali também questões relacionadas ao sono, sempre tem, ou a falta
de sono, a pessoa não consegue dormir, ela cria um problema crônico de insônia, mas pode estar relacionado também ao excesso, né? Aquela pessoa que só dorme o dia inteiro, que tá ligada à fadiga, à apatia, né? Então, a pessoa só dorme o dia inteiro. Ela não levanta pra fazer mais, não tem ânimo pra fazer mais nada, às vezes nem pra comer, nem pra tomar banho. Então, esses sintomas fisiológicos, né? Sintomas relacionados, gente, ao apetite, né? As questões ali intestinais. Às vezes a pessoa não consegue mais comer. A pessoa perde completamente a fome, ela até tem nojo quando ela vai comer, ela não consegue mais comer. E às vezes é uma questão também de excesso de fome, né? Então come desesperadamente, né? Pode estar ligada à ansiedade também, né? Então a depressão, ela tá ligada também a questões relacionadas, o intestino não funciona mais, né? Então eles estão sofrendo também de questões fisiológicas também. Mas além de fisiológicas, gente, eles também estão sofrendo de questões ambientais. Sem essas questões anteriores, né? Porque a gente falou ali de 2 níveis de tratamento que o psicólogo tem que ter, é importante que a gente esteja alinhado a essas questões, senão o paciente não entra em processo. Aí depois que a gente sabe tudo isso, todas as intervenções que a gente tem que ter para que a gente possa entrar, e muitos psicólogos, gente, imagine os psicólogos atendendo muitas vezes, né? Gente, eu já atendi muito assim, cega no cinema. Aí às vezes eu tinha resultados, aí às vezes meu paciente engajava, tava ali, mas eu, sinceridade, muitas vezes eu não sabia o que eu tava fazendo. Era tipo assim, ufa, esse paciente é um paciente ótimo, eu estou conseguindo, estou indo bem com ele, mas às vezes eu não sei nem por que eu tô indo bem, né? Então isso é um problema também. Imagina a situação, sei lá, até se fosse o Zico. Olha só como eu sou antiga, né? Declarei aqui a minha antiguidade, né? O Zico, ou o personagem, o jogador que eu lembrei, né? Imagina o Zico de olhos vendados, sendo rodado no meio do campo, ficado tonto, de olhos vendados, a bola ali na frente do pé dele, fala, agora você vai chutar pro gol. Nem o Zico vai conseguir acertar esse gol. E se ele acertar, é pura sorte. É ou não é, gente? E muitas vezes é assim que a gente tá no consultório. Rodando no meio do campo, de olhos vendados e tendo que chutar pro gol. Então, gente, a gente chuta, às vezes a gente acerta, às vezes a gente não acerta. Isso tá errado. A gente tem que saber exatamente, sem estar tonto, sem estar com olhos vendados, olhando pro gol direto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir mais pra cá? Não, eu tô totalmente fora do gol, eu tenho que voltar pra cá. É isso que a gente precisa saber pra atender uma pessoa e ela não ficar sem comprometimento dentro do processo. Esse tema dessa live, né, do por que seu paciente não colabora com o processo terapêutico, é justamente isso. Essa não colaboração é culpa nossa, é falta nossa de estratégia, organização e de intervenções corretas, né? Se a gente não faz as intervenções corretas, esse paciente não vai entrar nunca em processo terapêutico. Nunca, ele não vai nem saber o que tá fazendo ali. Beijo, gente. Obrigada, viu, pela participação, colaboração. Tchau, tchau.